Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estoque para e-commerce. Como que você faz para montar o seu primeiro estoque quando você vai começar a sua loja virtual, né? Quando você vai começar a vender no e-commerce. O que você precisa saber, conhecer para você montar o seu estoque da melhor forma possível, que te traga mais lucro, né, e crescimento para a sua loja. Então, já indo aqui direto para a tela do computador, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar sobre a estratégia ideal, né, para você montar o seu estoque, quais são os produtos, né, mais indicados, mais recomendados para você ter no seu estoque, principalmente quando você está começando a sua loja, quantos produtos você precisa ter no seu estoque para você ter sucesso nesse seu início de jornada. E eu vou dar aqui um exemplo para o segmento de moda, onde eu vou detalhar para você o percentual de estoque que você tem que ter para cada categoria de produtos no segmento de moda. Isso vai te dar uma clareza muito grande, principalmente se você é do segmento de moda, né? Você vai ter uma clareza muito grande de como montar o seu primeiro estoque para você iniciar a sua jornada no e-commerce, beleza? Então, já começando aqui na questão da estratégia, né? O estoque, ele é algo realmente muito estratégico no e-commerce, nas vendas online, porque ele interfere, né? Ele compromete diretamente o seu faturamento. Então, tanto compromete a favor, quanto compromete contra, né? Que é o que eu coloco aqui. Você pode ter, por exemplo, imagina a situação onde você tenha um produto que está vendendo muito bem, que está tendo demanda de mercado, que a sua oferta está boa, então as pessoas estão comprando com facilidade, e aí você não tem estoque daquele produto. É um produto que tem aderência, que tem tração, mas você tem pouco estoque, e aí quando você vai comprar, demora para chegar uma reposição de estoque e você acaba perdendo muita venda. Então, quando você tem escassez de estoque, principalmente dos itens que tem alta demanda, né, você tem um volume de vendas alto, você vai ter prejuízo, você está deixando de vender por conta de você não estar fazendo uma gestão de estoque correta. E do outro lado, quando você tem excesso de estoque para produtos que não tem tanto giro, você acaba também tendo prejuízo, porque você vai ter um monte de estoque lá de produtos que não vendem, então você vai ter dinheiro parado no seu e-commerce, e isso também não é saudável para você. Então, você ter escassez de estoque para produtos que vendem bem, ou você ter excesso de estoque de produtos que não tem tanto giro, é um grande problema que você tem que analisar de forma estratégica, porque isso, né, essas duas vertentes, tanto o excesso quanto a escassez, eles impactam direto no seu faturamento e na sua lucratividade, né, na saúde financeira da sua loja virtual. Então, o ponto é, quando você tem esse problema no estoque, né, quando você não olha essa questão da estratégia do estoque, você deixa de ter liquidez, você tem dinheiro parado. Então, como eu falei, eu tenho lá um estoque muito grande de itens que tem baixo giro. Esses itens eu não consigo vender eles com facilidade. Eu tenho um monte de item lá parado. Aquilo é dinheiro parado. Aquele dinheiro ele não está trabalhando no seu negócio. Aquele dinheiro você poderia ter investido em itens que têm alto volume de vendas, né? Ao invés de ele estar alocado em produtos que não vendem, você poderia reverter esse valor em produtos que vendem. Isso aumentaria a sua lucratividade. E o estoque parado ele também não te dá liquidez. A liquidez é quando você tem o dinheiro disponível para você usar de imediato. Quanto mais estoque parado, menos liquidez seu negócio tem, menos dinheiro disponível você tem para investir em marketing, para investir em novos produtos, para investir em estoques de produtos que vendem. Então, você errar na sua compra de estoque, você ter produtos incorretos, né, produtos que não têm alto giro, parados no estoque, vão te trazer, além de prejuízo, vão te trazer uma baixa liquidez, vai te deixar dinheiro parado ali no seu estoque. Então, toma muito cuidado, e por isso que o estoque ele é muito estratégico. Esses seriam os principais pontos do porquê a gente considera a gestão de estoque algo muito estratégico, beleza? Aí a pergunta é, né, então quais são os produtos que eu devo ter no meu estoque para que eu consiga, de fato, operar da maneira correta, né, para que eu consiga ter o melhor faturamento, mais lucro no meu e-commerce. E aí a gente vai para curva ABC, né? A curva ABC, ela divide os produtos que você tem no seu estoque em três categorias: categoria A, categoria B e categoria C. E cada uma dessas categorias, ela responde por um percentual de vendas na sua loja. Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre cada uma delas, da A, da B e da C. Bom, as categorias agrupadas, né, para os produtos do tipo A, da curva ABC, elas são aquela regra do 80-20. Então, são 20% dos seus produtos, eles vão corresponder a 80% das suas vendas. São aqueles seus produtos que mais vendem, que mais têm rotatividade. Então, são produtos que você sempre tem que ter estoque. Vamos chamar que são os seus produtos carro-chefe. E aí, se você está começando agora,
Você não vai saber exatamente, tá, mas quais são esses produtos? Eu ainda não operei. Você pode olhar pelos seus concorrentes. Você entrar na loja dos seus concorrentes, aqueles produtos que estão destacados na vitrine, que os concorrentes eles colocam como principal ali na primeira página da loja deles, normalmente são os produtos da curva A, né? Principalmente nos grandes magazines, nos grandes players de mercado, nos marketplaces, os produtos que estão ali destacados são os produtos que têm mais venda, né? Que têm mais rotatividade de venda. Então, por aí você já tem mais ou menos um termômetro. E aí, quando você começar a sua loja, você vai descobrir, né? Você vai levantar esse histórico com os seus próprios produtos. Então, você tem que ter muita disponibilidade de estoque desses produtos. A gente até coloca aqui que o ideal, depois que você já está vendendo, você pegar a média de vendas dos seus últimos 30 dias, né? Então, você vai pegar a sua média de vendas de um mês, do mês anterior, e vamos imaginar que você fez lá 100 vendas daquele produto no mês anterior. É interessante que você tenha armazenado em estoque 60 dias de vendas. Então, se você vende, por exemplo, 100 itens daquele produto ou daqueles produtos durante 30 dias, que foi o histórico que você puxou de um mês, é interessante que você tenha pelo menos 200 itens daquele no estoque, que seria o 200 seria correspondente a 60 dias de vendas, considerando essa média sua, tá? Uma média que você vai tirar do seu próprio e-commerce. Então é sempre legal você ter uma média ali de 60 dias de vendas para produtos da curva A. Claro que conforme você vai crescendo, vendendo mais, você pode ir até aumentando esse estoque, mas é legal que você tenha no mínimo ali 60 dias. Por que 60 dias? Porque pode acontecer de quando você for pedir esses produtos da curva A para o seu fornecedor, o fornecedor demorar um pouco para entregar, ou às vezes vai fabricar ainda, ter algum problema ali na entrega que vai demorar para chegar. Então quando você já tem no seu estoque armazenado 60 dias de vendas baseado pela sua média, você está mais protegido, e aí conforme você vai vendendo, você vai repondo esse estoque, mas sempre tem uma margem ali de 60 dias. Você nunca vai ficar sem aquele produto em estoque e, consequentemente, você não vai deixar de vender. Porque se aquele produto da curva A, que é o produto que mais vende, né, como eu falei aqui em cima, é aquele produto que tem alta rotatividade de venda. Se você perde aquele produto do seu estoque, você vai deixar de vender muito durante os dias que você tiver sem aquele produto, e as vendas vão para o seu concorrente, porque o cliente ele vai comprar de alguém, né? Principalmente quando é um produto que seus concorrentes têm produtos semelhantes ao seu. Então você vai perder muita venda, e isso é um prejuízo enorme para o seu e-commerce. E aí os produtos da curva B, né? Categorizados como a parte B, eles equivalem a 30% dos seus produtos, que correspondem a 15% das suas vendas. Então são produtos que vendem menos, né, do que os produtos da curva A. Os produtos da curva A eles respondem 80% das suas vendas, são os seus principais produtos. Os produtos da curva B são produtos ali complementares. Às vezes a pessoa compra um produto da curva A, mas ele também compra um produto da curva B para complementar, né, uma compra ali agregada, um cross-sell, um upsell, né, para ele levar mais itens naquela mesma compra que ele está fazendo. Então, você pode usar esses produtos como estratégia para fazer combos, kits para o cliente comprar mais. E aí, 50% são produtos que vão responder por 5% das vendas. E aí, você não precisa ter muita quantidade desses produtos no estoque. Por quê? Eles vendem 5% só, né? Eles não têm alta rotatividade, mas você tem que ter eles ali no seu estoque. E aí são produtos mais específicos, produtos que um cliente está procurando especificamente para aquele produto, que a gente chama de produtos cauda longa, né? Onde as pessoas vão conhecer a sua loja, né? Vão conhecer o seu e-commerce, às vezes por esse produto, porque é um produto que não tem tanta concorrência normalmente, e aí o cliente, quando ele está buscando na internet, ele vai encontrar esse produto na sua loja, ele vai comprar, e aí depois que ele conhece a sua loja, ele passa a comprar os outros itens da sua loja. Então, os produtos da curva C, eles correspondem a 5% das suas vendas, porém eles também são importantes porque eles acabam sendo produtos agregados, produtos que a pessoa vai descobrir você por esse produto. Então é importante que você tenha ele na composição do seu mix, mas os produtos que você tem que ter mais quantidade de estoques são os produtos da curva A. Então, quando você está montando o seu estoque, você tem que entender quais dos seus produtos fazem parte da curva A, da curva B e da curva C, para você saber em quais deles você vai investir em mais quantidade de estoque. E aí, como eu falei, se você ainda está começando agora e você não tem esse histórico, é legal você olhar, né, mapear como estão os seus concorrentes, quais produtos os seus concorrentes dão mais destaque, quais produtos os seus concorrentes divulgam mais, anunciam mais, né? O anúncio, ele é uma forma de você entender que tipo de produtos vendem. Por exemplo, se você tem ali os seus concorrentes fazendo anúncio de alguns dos produtos específicos e esse anúncio já está rodando há muito tempo, isso significa que aquele produto está vendendo. Nenhuma loja vai continuar anunciando um produto que não vende, porque quando você está anunciando, fazendo anúncio pago, você está colocando dinheiro para aquele anúncio aparecer para as pessoas, e se esse anúncio não está retornando em vendas, aquele anúncio vai ser pausado, vai ser trocado. Então, se você entende que tem concorrentes seus que estão fazendo anúncio de alguns produtos e esse anúncio já está rodando há muito tempo, isso é um grande indicativo que aquele produto está vendendo, que aquele produto tem alta demanda, né? Que tem alto giro de vendas. Você já pode se basear por aí para você mapear
essa questão do seu estoque inicial, principalmente. E aí um outro ponto que é importante você avaliar aqui, em relação a produtos que a gente chama de perpétuos versus produtos de coleção. Produto perpétuo é aquele produto que você sempre vai ter no seu estoque. É um produto que você ele tem alto giro, você sempre está vendendo ele, né? E ele é um produto que você sempre vai ter. Ele não vai mudar de coleção, você não vai trocar. Claro que depois de um tempo pode ser que entre um outro produto que substitua aquele, né? Um produto melhor, com mais qualidade e tudo mais. Uma versão melhor, dependendo do que você vende, se for eletrônico, por exemplo. Mas eles são considerados produtos que ficam na sua linha de vendas. Produtos de coleção são aqueles produtos que eles entram como uma coleção, e aí durante aquele período eles estão em alta, mas depois que aquela coleção sai, entra uma nova coleção, aqueles produtos meio que eles têm uma queda na demanda, né? Principalmente em moda a gente enxerga muito isso, tem a coleção ali outono e inverno, a coleção primavera-verão, que são, sei lá, estampas, cores para aquela estação, e aí provavelmente no próximo ano aquelas cores e estampas não vão estar mais em moda, então aquela coleção ela dura um tempo menor, né? Então o produto perpétuo ele tem uma vida longa muito maior nas vendas do seu e-commerce, e produtos de coleção eles têm uma duração menor. Então você tem que tomar cuidado de você não investir muito do seu estoque em produtos de coleção, a não ser que você já tenha um bom histórico, já está aí no mercado há um tempo, você tem um bom histórico, e aí você sabe que aquela coleção, você já tem uma demanda meio reprimida para ela, aí você investir num estoque razoável, né, para aquela coleção, para você vender durante aquele período. Mas se você fizer um investimento muito alto numa coleção que você ainda não sabe, você vai apostar na coleção, quando passar o tempo da coleção, você vai estar com aquele produto preso, né? Você vai estar com aquele produto parado no estoque, aí você vai ter que fazer algum tipo de promoção, algum tipo de saldão para poder vender aquele produto, né, a preço de custo, para poder retornar aquele dinheiro para o seu caixa, e com o dinheiro em caixa você comprar outros produtos. Você vai poder deixar eles parados, até porque quanto mais tempo demorar para vender produtos de coleção, mais difícil fica vender. Porque, por exemplo, no caso da moda, já saiu de moda, as pessoas não vão querer mais comprar aquilo, então tem que tomar cuidado. Então, mas você tem que ter, né, produtos de coleção. Então você tem que ter tanto produtos perpétuos, que são produtos que são mais atemporais, que a gente chama, quanto produtos de coleção, produtos que as pessoas vão comprar em determinadas épocas do ano, eles têm mais demanda daqueles produtos, mas tem que ter um controle, você tem que entender esse conceito de produtos perpétuos e produtos de coleção para você saber como investir, né? Balancear o investimento em cada um desses tipos de produtos, beleza? Indo aqui para os quantos produtos, né, que você deve colocar no seu estoque. E aí, eu coloco que depende muito do mercado que você atua, né? Depende do segmento que você está, depende dos seus concorrentes. Então, às vezes você está no mercado que os seus concorrentes têm um mix muito grande de produtos. Quando você vai começar nesse mercado, você também tem que ter um mix ali mínimo para você conseguir ter uma concorrência. Se você tiver um mix muito, muito enxuto no mercado onde seus concorrentes têm um mix muito variável, é mais complicado de você atuar. Então você tem que olhar o seu mercado, o seu segmento que você atua, olhar os seus concorrentes para você entender essa questão de quantidade de produtos, né, principalmente para quem vai começar, né, que eu vou falar agora. Então assim, para quem está começando, olhar o seu segmento e olhar os seus concorrentes, você vai olhar a qualquer momento. Você está começando, ou mesmo que você já tenha começado, mesmo que você já esteja há algum tempo no mercado, você sempre tem que estar olhando ali como que seus concorrentes estão para você se mapear, se posicionar. Então isso é essencial. E principalmente para quem está começando, isso é muito importante no início aí da sua jornada, né? Então, para quem está começando, qual que é a dica, né, que eu passo aqui para você montar ali o seu estoque? É uma pergunta que as pessoas me fazem muito, eu vou começar minha loja virtual, eu invisto em variedade, então eu tenho muitos itens, porém com pouco estoque de cada, ou eu invisto em profundidade, em quantidade. Eu vou ter menos itens, menos variação, porém cada item que eu tenho, eu vou ter profundidade de estoque. Então é uma pergunta que ela é muito clássica, muito feita, né? E assim, para quem está começando principalmente, o ideal é que você tenha menos itens, você não tenha uma variedade muito grande, então você tenha menos itens, porém com uma profundidade maior. Então você tenha, por exemplo, eu vou começar ali com 5, 10, 15 itens diferentes, porém, para cada um deles eu vou ter um estoque ali, sei lá, de 5 peças, 10 peças, 15 peças. Também isso vai depender do seu segmento de atuação, a quantidade de unitária, né, para que você vai ter ali. Mas o que eu vejo acontecer às vezes a pessoa vai começar o e-commerce, ela vai ter lá 50, 70, 80 itens, né, de variação, e aí para cada item ela só tem 1 ou 2 no estoque. Isso não é bom, principalmente para quem está começando. Porque você vai ter uma gama grande de produtos, porém, como o seu estoque vai ser reduzido, uma vez que você vendeu aquele estoque, até você repor, pode ser um produto que esteja com alta demanda. Pode ser um produto, inclusive, que é o que eu vou falar aqui no próximo item, que você anunciou, né? Então vamos supor, você pegou um item lá, você fez um anúncio,
e os anúncios, anúncio pago, né? Então, quando você faz uma publicação paga de algum produto, por exemplo, aquela publicação ela leva um tempo para ela pegar uma atração, aí depois que ela começa a performar, ter uma performance positiva, é o momento onde você vai ter mais lucro na venda daquele produto. Então imagina a seguinte situação, você tem um item lá que você só tem 2 em estoque, aí você anunciou esse item. Aí vamos imaginar que ele começou a performar e vendeu. Aí vendeu, sei lá, os 2 no mesmo dia. Acabou o seu estoque. Você vai ter que pausar aquele anúncio, porque como acabou os itens em estoque, não faz sentido você manter o anúncio ativo, né? Que as pessoas vão clicar, vai gastar a verba do anúncio e a hora que elas chegarem até a loja não vai ter o produto, então você vai ter que pausar o anúncio, vai ter que pedir reposição de estoque até chegar o estoque, aí você vai reativar o anúncio. Você perdeu muito dinheiro, né, nessa pausa que você deu no anúncio até repor o seu estoque, sendo que se você tivesse uma profundidade maior de estoque daquele item, você ia continuar com o anúncio ativo, gerando receita, gerando lucro para você, porque ele tracionou, né? Ele teve performance e ele ia vender todos os dias ali, e você tem estoque para entregar. Então, quando você consegue validar um anúncio, né, validar um produto e aquele anúncio performa, você precisa ter estoque para que aquilo continue vendendo. E fica muito mais difícil no começo. Isso que eu estou falando serve muito para quem está começando, serve também para quem já tem uma loja há um tempo, mas principalmente para quem está começando agora. Imagina o cenário onde você tem uma variedade enorme de itens, né? 50, sei lá, 70, 100 itens. Isso nem é uma variedade tão grande, né? Tem loja que tem 2.000, 5.000, 10.000 itens. Eu estou colocando aqui para quem está começando, eu tenho uma variedade de 100 itens, seria uma variedade considerada já grande. E aí você vai ter que anunciar esses itens para você saber qual deles vai vender. E aí, quando começar a vender, você não tem profundidade de estoque, porque você optou por ter variedade e não profundidade. Então, é mais complexo também, porque é mais complexo você divulgar, né, fazer anúncio pago de 70, 100 itens, do que você divulgar 5, 10, 15, 20 itens. Então, quando você tem menos quantidade, facilita, inclusive, quando você vai fazer a divulgação. Você vai validar as suas ofertas, validar os seus produtos com as divulgações pagas, com menos itens, então você vai ter uma verba menor para conseguir atingir o resultado, e quando o seu anúncio performar, você tem profundidade no estoque para conseguir fazer com que aquele anúncio extraia o maior lucro possível para o seu negócio. Então, essa dica, ela vale muito para quem está começando, porque vai economizar o tempo, você vai otimizar a sua verba de divulgação, né? Você vai colocar a sua verba de divulgação em menos itens para você conseguir validar e performar com eles, e aí você vai conseguir ter um controle, uma gestão muito mais otimizada do seu estoque, como a gente falou aqui nos itens anteriores também. Então, isso é um ponto muito importante e é uma dúvida também muito frequente de quem está começando no e-commerce, né? Que está começando a montar ali. E o que acontece muito no e-commerce, né, é que as pessoas, quando elas vão conhecer a sua loja, elas vão conhecer a sua loja por um produto específico, por um produto que você anunciou, ou por um produto que elas buscaram no Google ou em algum site de busca e encontraram aquele item. Então a pessoa, quando ela vai comprar numa loja, normalmente, principalmente pela primeira compra, ela vai encontrar você ou ir atrás da sua loja porque ela está buscando um item específico. Ela não vai entrar na sua loja, navegar na sua loja em todas as categorias para daí ela ver o que ela quer, né? Não é igual uma loja física que a pessoa entra na loja, ela está querendo comprar, sei lá, uma calça, mas ela não sabe qual calça, ela vai lá entrar, olhar, e aí a loja tem um mix gigante, a loja física, né? Ela tem um mix muito mais variado do que uma loja online, porque o comportamento é diferente, né? No online as pessoas normalmente elas estão procurando por um produto específico e ela vai entrar na sua loja por conta daquele produto que ela buscou ou por conta daquele anúncio que ela viu. Ela não vai buscar a sua loja para ver o que a sua loja tem. Claro que depois que ela se torna cliente, ela passa a olhar a sua loja, a visitar a sua loja com uma frequência maior para saber quais são as suas novidades, quais são os seus lançamentos. Mas o fato que leva ela a conhecer você, normalmente, na grande maioria das vezes, é porque ou ela viu um anúncio de um produto que ela se interessou, e é um produto específico que você anunciou, ou uma categoria específica que você anunciou, ou porque ela já está buscando por aquele produto e ela encontrou você na pesquisa. E ela conheceu a sua loja, o produto que ela está querendo, você tem, ela vai e compra. Não vai acontecer, por exemplo, a pessoa está buscando um produto, ela entrou na sua loja, você tem um produto, a sua loja tem autoridade, a pessoa sente confiança na sua loja, a oferta do produto está boa, aí, porém você não tem um mix tão grande, a pessoa não vai desistir de comprar de você porque você não tem um mix tão grande, sendo que o produto que ela quer você tem, ela vai comprar, né? E aí ela vai passar a ser a sua cliente. Então, existe, às vezes, um receio das pessoas de começarem uma loja com uma variedade pequena, porque elas acham que os clientes quando entrarem, falam, mas essa loja aqui tem pouca coisa, tem pouca variedade.
mas as pessoas não têm essa percepção quando elas entram numa loja para conhecer. É claro que depois você pode ir aumentando o seu mix de produtos, quando você vai conhecendo mais o seu perfil de cliente, você pode ir agregando outros itens baseado no comportamento de compra, baseado em pesquisas, baseado em interação que você vai fazer com o seu público, você vai aumentar o seu mix, né? Eu não estou falando aqui para você ter uma loja só com 15 ou 20 produtos, não é isso. É quando você vai começar, é recomendado que você comece com menos variedade e mais profundidade. Mas, ao longo que você vai crescendo, é interessante sim que você aumente o mix, porque aí você vai alcançar públicos maiores, você vai ter mais opções de vender para o mesmo cliente. Então, é uma estratégia que, como eu falei, é importante citar que ela é muito recomendada, principalmente para quem está começando. Então, para você perder esse receio, às vezes, de mas eu não quero colocar uma loja no ar com poucos itens, saiba que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os clientes que vão conhecer sua loja, eles vão conhecer sua loja por conta de um produto que eles estão procurando, ou por um anúncio de um produto que eles viram. Então, não vai impactar negativamente na sua loja você ter poucos produtos, né? Ninguém vai conhecer a sua loja pelo nome e falar, tá, deixa eu ver o que essa loja vende, e vai começar a navegar e falar, mas essa loja não tem tanto produto. As pessoas vão conhecer a sua loja por estarem sendo impactadas por um produto que elas gostaram, e isso faz com que elas tenham um interesse em comprar de você, beleza? E agora, né, eu vou passar aqui um exemplo do segmento de moda, né? Como que funciona a divisão de estoque para um segmento de moda, uma divisão de estoque recomendada para quem está começando principalmente para o segmento de moda. O primeiro ponto é relacionado aos tamanhos das peças, né? A moda, ela tem a questão do PMG, ou o PP, PMG e GG, né? Depende aí. Mas vamos pegar aqui na média, né, do PMG. O ideal é que você use a regra do 1, 2, 1. Então, para cada uma unidade de estoque do tamanho P, você tenha duas do tamanho M e uma do tamanho G. Então, assim, os extremos, que é o P e o G, você vai ter uma unidade, e o meio, né, que é o que tem mais demanda, você vai ter duas unidades. Então, vamos imaginar que você tenha 10, 20 e 10. Eu coloquei 1, 2, 1 porque é o fator multiplicador. Então, se você vai ter 10 unidades P, é interessante que você tenha 20 do M e 10 do G. Né? Então, os extremos sempre na proporção 1 e o centro sempre com a proporção 2. Porque, normalmente, né, na moda, o tamanho M é o que mais sai. Então, você precisa ter essa noção dessa proporção. E aí, em termos de percentuais, quando você vai montar um estoque, uma sugestão é que você invista 50%, né, do que você vai ter em estoque nas peças da parte de cima. Então, peças da parte de cima, por exemplo, blusa, camiseta, regata, são peças que são a parte de cima. Você invista 50% do que você vai ter em estoque, 50% vai estar alocado para as peças de cima. E aí, 25% você vai alocar para as peças de baixo. Por exemplo, calça, saia, bermuda e tudo mais. Então, e por que essa divisão? 50% da parte de cima e 25% da parte de baixo. Porque normalmente as pessoas trocam 3 vezes mais a parte de cima, enquanto elas trocam uma parte de baixo. Então a pessoa vai usar talvez a mesma calça, enquanto ela está usando aquela calça, ela pode usar 3 blusas diferentes. Ela pode usar uma regata, uma blusinha, uma camiseta, e ela pode usar com a mesma peça de baixo. Então a peça de baixo, ela usa uma para cada 3 peças de cima. Isso é uma estatística do comportamento da moda, tá? Então, por isso que você investe 50% em peças de cima e 25% em peças de baixo, como calça, saia, bermuda e etc. Tá, e aí você vai investir 10%, né, do que você tem no estoque nas peças que a gente fala dos inteiros, que é macacão, vestido, conjunto, né? Que são peças que já são o look inteiro. A parte de cima, às vezes, é só o look da parte de cima, a parte de baixo, só o look da parte de baixo, e normalmente esses inteiros é o look completo, né? Macacão, vestido, esses vestidos longos, né? Conjuntos, então você coloca 10%. Esses inteiros, normalmente, o ticket deles também é mais alto. Então, você vai ter menos peças, porque eles têm menos rotatividade do que as peças de cima, por exemplo, né? A peça de cima você vai vender muito mais do que os inteiros, por exemplo. Porém, o ticket médio de uma camiseta é menor do que o ticket médio de um vestido ou de um conjunto. Então, você tem menos peça, porém, você vai ter, talvez, um ticket maior quando você vende as peças inteiras. E aí você também vai ter 10%, a sugestão, né, que você tenha 10% de composições. As composições são aqueles produtos que você compõe o look. Então, blazer, colete, uma jaqueta, né, que é uma composição do seu look. Então, você pode ter uma calça, uma blusinha e uma jaqueta por cima, ou um colete. O colete, ele compõe, então a gente chama ali dos composições. Também ter 10% do que você vai ter em estoque nesses itens que a gente chama de composições. E aí, você vai ter
os 5% que faltam aqui nessa conta, né? Então a gente tem 50, 25, 10 e 10, faltam 5 para completar os 100. Esses 5% que restam são os acessórios. Então, colar, lenço, cinto, né, acessórios que você vai usar ali para compor o look. Inclusive, o cliente está comprando ali no carrinho dele, você pode oferecer um acessório, né, para ele levar junto com a peça que ele está comprando. Isso sempre ajuda a aumentar o seu ticket da venda. A pessoa, ao invés de levar só uma calça, uma blusa, ela também leva calça, blusa e talvez um cinto, ou talvez um lenço, ou inclusive talvez uma peça de composição, né, um colete, por exemplo. Então, você tem que trabalhar essas composições inclusive para mostrar a sua vitrine no e-commerce. Então, quando você está montando a sua vitrine dos produtos que você vai divulgar e destacar, é legal que você tenha essa noção, né? E é legal que você também dê sugestões de produtos que combinam, né? Combina com, para que o cliente, ao invés de levar só o que ele estava querendo, ele acabe levando outros produtos, porque você apresentou para ele uma combinação que ele gostou, e aí, por mais que quando ele entrou ele não queria comprar, mas ele deseja comprar agora, depois que ele viu aquela sugestão que você passou para ele. Então você aumenta muito seu ticket médio quando você brinca com essas composições, com essas sugestões de combinações baseado no seu mix de produtos ali, beleza? Um próximo ponto aqui, que é importante, né? Essa sugestão que eu passei é quando você vai começar a sua loja e você não tem um histórico ainda. Então essa é uma sugestão inicial para você começar. Porém, depois que você já está vendendo, já está com a sua loja ativa, você já vai começar a entender o comportamento do seu público. Aí talvez, no seu caso, você tenha uma venda, por exemplo, de produtos inteiros, macacão, vestido, muito alta, e aí você aumente o percentual aqui, que a gente está sugerindo de 10% para começar, mas pelo público que você está atendendo, pelo comportamento das vendas que estão acontecendo, pelo seu histórico, você viu que é melhor você ter mais percentual de peças inteiras, né? Então você vai fazer uma realocação, então eu vou ter menos peças, por exemplo, da parte de baixo, ou menos peças da parte de cima, e eu vou ter mais peças inteiras, porque no meu caso, no meu comportamento de público que eu analisei, isso está acontecendo. Então você tem que reavaliar conforme as vendas vão acontecendo, tá? E aí também um outro ponto é a questão da sazonalidade. Então, por exemplo, às vezes você, em épocas sazonais, sei lá, Natal, Dia das Mães, ou verão, inverno, né? São épocas sazonais, você tem que tomar cuidado para que você não tenha investimento em peças que naquela data específica são peças que têm baixa rotatividade. Então, às vezes você vai investir, por exemplo, no inverno, e aí peças relacionadas ao inverno, elas tendem a sair mais. Então você pode, nesses momentos de sazonalidade, ou eu digo sazonalidade tanto de questão de inverno, verão, ou sazonalidade de datas comemorativas também, tá? A sazonalidade vale para todos. Você avaliar dentro daquele período alguns itens ou algumas peças não fazem sentido você ter mais estoque, né? Você pode reduzir estoque naquele determinado momento e aí depois você volta a ter um estoque daquilo, um estoque maior daquilo. Então você tem que também pensar nessa questão da sazonalidade. Lembrando que o que eu estou dando aqui é um exemplo de moda, porque moda é um dos segmentos que a gente tem mais dúvidas aqui, é onde a gente tem mais alunos também na Universidade de E-Commerce, no segmento de modas. Claro que a gente tem aluno de vários segmentos, né? Tem case de sucesso de vários segmentos de mercado, porém moda é um segmento aí que tem uma maior adesão de pessoas querendo entrar principalmente. Então por isso que eu usei o exemplo do segmento de moda, beleza? Então a ideia aqui dessa aula foi justamente mostrar a questão da importância estratégica que o estoque tem no seu negócio, na questão do faturamento, da lucratividade ou do prejuízo, se você não souber trabalhar o seu estoque, né? Quais são os produtos que você deve considerar? Então a gente falou aqui do conceito da curva ABC, para você entender que você tem que entender quais dos seus produtos fazem parte da curva A, porque são eles que vão ser responsáveis por 80% das vendas, e é ali que você tem que investir mais energia e estoque, né? Quantos produtos você deve ter, né? E aqui é aquela questão, não existe um número, isso vai depender do seu segmento, dos seus concorrentes, mas o ideal é que você invista em menos variedade e mais profundidade, principalmente quando você está começando. E aí eu dei esse exemplo aí do segmento de moda para você ter uma ideia inicial, né, de como você compor, de dividir o seu estoque para a sua loja virtual aí, para você vender no e-commerce, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui para a gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e para ajudar você a alavancar as vendas na sua loja virtual. É isso aí, valeu, até a próxima.